Olá pessoal, aqui é Renan Sassi e bem-vindo à aula Fundamentos da Contabilidade. Bom, nessa aula a gente vai primeiro ver alguns termos importantes, vamos conhecer os dois principais relatórios gerenciais que a gente vai utilizar para profissionalizar a gestão financeira da sua empresa. Nós vamos entender qual é o processo de geração dessas informações, nós vamos entender o balanço patrimonial em detalhe e também vamos conhecer o demonstrativo de resultados do exercício. Vamos começar com alguns termos importantes. E é importante a gente saber deles, saber o significado, para a gente ter certeza que a gente está falando a mesma língua. Frequentemente você vai ouvir vários desses termos e você precisa ter certeza que sabe o significado deles. O primeiro deles é o contador. Bom, o contador ele é a pessoa responsável por contar elementos patrimoniais, por exemplo, máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos são elementos patrimoniais. E depois que ele conta esses elementos, ele é responsável por atribuir um valor monetário a esses elementos. Por exemplo, R$ 15 mil de máquinas e equipamentos em determinada empresa. Depois que ele faz a contagem e atribui um valor a esses elementos, é responsabilidade do contador registrá-los nos livros contábeis e, em seguida, gerar relatórios padronizados para que o gestor possa tomar decisões com o intuito de aumentar a riqueza da organização. Basicamente, esse é o trabalho do contador: contar elementos patrimoniais, atribuir um valor monetário a eles e registrá-los nos livros contábeis e, depois desse registro, fazer a geração dessas informações, gerar relatórios padronizados para análise do gestor. Agora que a gente já entendeu o que o contador faz, a gente precisa entender o conceito de contas. O registro desses elementos patrimoniais ocorre de forma resumida nas contas, no balanço patrimonial. Por exemplo, temos aqui ativos, aí temos 3 pontos, 3 tipos de ativos: caixa, estoque e contas a receber. A chamada conta caixa resume a posição, quanto dinheiro a empresa tinha em caixa em determinada época, em determinada data. Da mesma maneira, nós temos a conta estoque e a conta contas a receber. Ou seja, se nós somarmos todos os elementos patrimoniais que se encaixam na categoria estoque e somarmos todo o valor desses elementos, nós vamos chegar em R$ 25 mil. Esse é um resumo de todos os elementos patrimoniais na conta estoque. E aí, no balanço patrimonial, nós podemos ter diversas contas. Dependendo da necessidade da sua empresa, nós vamos ter mais ou menos contas. Mas o intuito delas é resumir a posição financeira de determinadas categorias de elementos patrimoniais. Agora que a gente já entendeu o contador, o conceito de contas, vamos entender como é que funciona a contabilidade. Bom, todo o registro contábil ele tem como base dados passados para a utilização no futuro. A contabilidade ela ajuda a responder diversas perguntas comuns no dia a dia do empresário. Dentre elas, minha empresa vale a pena? E se sim, vale a pena, quanto? Ou em relação a que outro investimento? Qual foi o resultado do último mês na minha empresa? E esse resultado é bom ou é ruim? Se eu vender tudo, quanto sobra para mim? Quanto sobra para mim como acionista, como principal dono da empresa? Tem uma frase famosa do George Orwell que diz o seguinte: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Essa frase ela é utilizada muito mais no contexto de políticas e de democracia, mas ela tem tudo a ver com a contabilidade da nossa empresa, com a administração da nossa empresa. Por quê? Se você não controla, se você não entende o passado da sua empresa, você não tem qualquer controle sobre o futuro dela. Porém, para controlar o passado da sua empresa, você precisa controlar o presente. Então, eu vou reformular e vou colocar numa ordem cronológica. Você precisa controlar o presente. Hoje você precisa controlar os números da sua empresa para que você tenha registros passados dela. Com esses registros passados, você vai ter controle, e desde que você faça as análises desses registros, você vai ter o controle sobre o futuro da sua empresa. Você ter o controle do destino da sua empresa. Do contrário, se você não tiver o controle hoje, você não vai ter informações passadas. Se não tiver informações passadas, você não tem qualquer controle sobre o futuro da sua empresa. Porque qualquer coisa que vier, tá bom. Por quê? Porque a gente não tem uma base de comparação, uma base no passado. Bom, para resumir,
O profissional da contabilidade ele é especializado na contagem e no registro de elementos patrimoniais. Ele vai registrar essa contagem nas contas existentes nos livros contábeis. Essas contas elas são basicamente um resumo das posições financeiras de determinada classe de elementos patrimoniais. Por exemplo, caixa, estoque e assim por diante. Esse processo de contar e de registrar elementos patrimoniais é chamado de contabilidade. E a contabilidade ela é responsável por gerar relatórios padronizados e esses documentos irão ajudar o empresário ou o gestor da empresa a tomar decisões mais inteligentes com o intuito de aumentar a riqueza da empresa. Por que a gente fala relatórios padronizados? Porque se você for nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na Europa, você vai ver exatamente o mesmo modelo de relatório para contar a história da empresa, para passar informações para os acionistas de como está a saúde da empresa, de como a empresa gera determinado resultado. Por isso, relatórios padronizados segue uma norma internacional. As únicas coisas que vão mudar vão ser, primeiro, lógico, a língua que esses relatórios vão ser gerados e a moeda, pode ser em euro, em dólar, pesos ou o que for. Agora que a gente já entendeu os principais termos, vamos entender quais são os dois principais relatórios gerenciais que a gente vai utilizar aqui no método Gestão Inteligente para profissionalizar a gestão financeira da sua empresa. São eles, primeiro, o balanço patrimonial e segundo, o demonstrativo de resultados. O balanço patrimonial ele vai dar a posição financeira da empresa. E para a gente chegar nessa posição financeira, ele é composto basicamente de 3 elementos, que são os ativos da empresa, todos os passivos da empresa e o patrimônio da empresa. Se tratando de demonstrativo de resultados, basicamente ele é uma declaração de lucros e perdas. Você vai saber se a empresa teve resultado positivo ou se teve prejuízo, resultado negativo. No demonstrativo, a gente vai ver todas as receitas, todas as despesas e a gente vai ver o resultado de fato, se foi lucro ou se foi um prejuízo. É importante destacar aqui que no demonstrativo de resultados, você pode encontrar ele descrito de diversas maneiras. Demonstrativo de resultados, demonstrativo de resultados do exercício, declaração de lucros e perdas, simplesmente DRE, ou se a sigla tiver em inglês, PL, enfim, todos eles são sinônimos para esse mesmo relatório. O balanço patrimonial é um instantâneo da empresa, como se fosse uma fotografia. Ele é uma maneira de organizar e resumir tudo aquilo que a empresa possui, ou seja, todos os seus bens e direitos, os bens e direitos da empresa. E também ele vai organizar e resumir todas as fontes de recursos. As fontes de recursos é como esses bens e direitos estão sendo financiados. O balanço patrimonial ajuda a responder a principal pergunta que todo gestor se faz, que é a seguinte: em termos financeiros, as minhas ações como gestor estão tornando a empresa mais rica ou mais pobre? E isso é bom ou é ruim? Essa de longe é a principal. Não é a única, mas a gente pode fazer muitas outras análises no balanço patrimonial para encontrar diversos outros indicadores da saúde financeira e de como a gestão da empresa está saindo. A pessoa responsável por criar esse relatório é o contador. E a pessoa responsável por analisar esse relatório e tomar decisões levando em consideração o balanço patrimonial é o gestor da empresa ou o empresário. É fundamental analisar o balanço patrimonial todos os meses. Muitas pessoas, eu sei que analisam ele somente uma vez por ano. Isso é um pouco perigoso, porque se ocorrer qualquer problema com a empresa, talvez está muito endividada, ou qualquer oportunidade que a empresa que ocorra com a empresa, é muito difícil reagir quando você tem um período de tempo tão longo. Você demora demais para perceber possíveis ameaças e também possíveis oportunidades. Por isso a gente precisa analisar ele todos os meses. Agora que você teve uma visão geral dos principais conceitos do balanço patrimonial, vamos começar entendendo a estrutura básica de um balanço. Ele é basicamente dividido do lado esquerdo, bens e direitos, e do lado direito, fontes de recursos. Vamos começar com o lado esquerdo. Do lado esquerdo, a gente vai listar tudo que a empresa tem, tudo que a empresa possui. E eles podem ser divididos em duas grandes categorias: ativo circulante e o ativo não circulante.
Um ativo circulante, ele geralmente tem uma vida menor do que um ano. Isso significa que esse ativo vai ser convertido em caixa, ou seja, vai ser convertido em dinheiro em até 12 meses. Por exemplo, dinheiro que você tem em caixa é um ativo circulante, estoque de mercadorias para revenda é um ativo circulante, contas a receber também é um ativo circulante e por aí vai. Agora, o ativo não circulante geralmente é aquele que tem uma vida relativamente um pouco mais longa. Por exemplo, caminhões, computadores, imóveis, móveis da sua empresa, tudo isso pode ser classificado em ativo não circulante. E nesse ponto pode surgir uma dúvida. Renan, eu tenho uma loja de computadores e eu tenho alguns computadores que estão em estoque, ou seja, são mercadorias para revenda, e eu tenho alguns computadores que são da empresa, que são para trabalhar. Ou seja, tem o meu computador da administração que eu uso para trabalhar, tem o computador do secretário ou da secretária, do atendente, tem o computador da manutenção. Eles também entram no ativo circulante? Não. Esses computadores, que são parte do patrimônio da empresa, que são parte do imobilizado, digamos, eles vão ser listados, eles vão aparecer no ativo não circulante. Isso porque você não pretende vender esses computadores num período de 12 meses. Eles fazem parte da estrutura da empresa. Então nota que, mesmo o mesmo item, no caso computadores, alguns podem aparecer no ativo circulante, se forem produtos para revenda, no caso vão ser caracterizados como estoque, e outros podem ser classificados como ativo não circulante, porque eles fazem parte da estrutura da empresa. Agora que você já entendeu esse lado esquerdo do balanço patrimonial, vamos entender um pouquinho melhor o lado direito, que é a seção de fontes de recursos. Basicamente, tudo que a empresa tem do lado esquerdo vai aparecer em bens e direitos, classificados em ativo circulante e não circulante, e o lado direito vai nos informar de onde é que veio o dinheiro para pagar todos esses ativos. Em primeiro lugar, se o dinheiro veio de terceiros, ele vai ser listado ou como passivo circulante ou como passivo não circulante. Vamos entender a principal diferença desses dois. Um passivo circulante ele precisa ser pago dentro dos próximos 12 meses. Por exemplo, fornecedores, salários, o aluguel da sala onde você está e tudo o que você precisa pagar dentro dos próximos 12 meses vai ser listado em passivo circulante. O passivo não circulante, ele precisa ser pago, porém, ele tem um período de pagamento com prazo maior do que 12 meses. Por exemplo, um empréstimo bancário de longo prazo, um financiamento, a compra do imóvel que você vai pagar em diversas prestações, ele pode ser classificado como passivo não circulante. Então, todo o dinheiro que você deve a terceiros vai ser listado aqui nos passivos. Agora vamos para a última seção, aqui do lado de fontes de recursos, que é a seção de patrimônio líquido. Patrimônio líquido, basicamente, é o dinheiro dos sócios. É o dinheiro que os sócios colocaram ou deixaram de retirar da empresa quando a empresa gerou lucro. Teoricamente, a empresa, entre aspas, está ali inclusive na tela, deve esses valores aos proprietários. Então, se você quiser saber o seguinte, quanto dinheiro eu coloquei na empresa ou quanto dinheiro eu deixei de retirar da empresa, se você olhar lá no patrimônio líquido, você vai saber exatamente esse valor. Quanto dinheiro você, como sócio, deixou de retirar da empresa. Ou seja, ele responde a uma das primeiras perguntas que a gente fez aqui nessa aula. Se o empresário vender todos os ativos que ele tem e receber todos os direitos que ele tem, todas as contas a receber, pagar todos os passivos, quanto sobra para ele? Vou reformular. Se a empresa vender tudo e pagar todas as contas, quanto sobra para o empresário? A resposta para essa pergunta está descrita no patrimônio líquido. Então, entendido a visão geral do patrimônio, do balanço patrimonial, bens e direitos de um lado, fontes de recursos do outro. O que eu quero fazer agora é colocar algumas contas com alguns valores para a gente começar a fazer algumas leituras. Vamos lá. Vamos começar de novo pelo lado esquerdo, seção de bens e direitos. Aqui a gente tem diversas contas, dentre elas a conta Caixa, que tem o saldo de 17.825, a conta Banco Brasileiro, que tem o saldo de 3.000 e assim por diante. Então, se nessa empresa, na data do fechamento do balanço, eu for lá e contar todo o dinheiro que tem em caixa, o resultado vai ser 17.825.
Se eu for lá nessa empresa e tirar um extrato do Banco Brasileiro nessa data do fechamento, o saldo vai ser R$ 3.000 e assim por diante. Então, a seção de ativo circulante é tudo aquilo que pode, lembra, eu vou voltar aqui o slide, é tudo aquilo que vai ser transformado em dinheiro com prazo menor do que 12 meses. Então, por exemplo, na conta caixa, isso já é um ativo circulante, porque de fato já é dinheiro. A conta Banco Brasileiro também já é dinheiro, ele está aplicado, é só lá sacar esse valor e pronto, eu já tenho esse dinheiro em mãos. A aplicação financeira, ela também é só ir lá resgatar essa aplicação e está aqui, R$ 25.250. Contas a receber, eu devo receber esses valores dos meus clientes. Assim que eu receber esses R$ 45.000, eu transformo R$ 45.000 em dinheiro. E o estoque de mercadorias vendidas também. Quando eu vender essas mercadorias, eu vou receber, no mínimo, R$ 57.000. Se eu não vender elas com prejuízo, lógico. Então, o estoque de mercadorias também vai ser transformado em dinheiro. E tudo isso a gente espera que ocorra num prazo menor do que 12 meses. Por isso aparece ali no ativo circulante. O ativo não circulante, vou voltar aqui um slide, é aquele ativo que tem uma vida relativamente mais longa. Então, está aparecendo aqui móveis e equipamentos no valor total de 50 mil e um imóvel no valor de 200 mil. Então, a primeira análise que a gente vai fazer é a seguinte. Se a gente somar todos os bens e direitos da empresa, qual que é o tamanho do balanço patrimonial da empresa? A gente tem o total aqui, 398.075. Esse é o total dos ativos da empresa. Então, em outras palavras, se a empresa decidir vender todos os ativos que ela tem e transformar tudo isso em dinheiro, e se a empresa cobrar todas as dívidas que ela tem e receber de todo mundo, qual será o valor total que a empresa vai receber, vai ter em mãos? A resposta é R$ 398.075. Agora, ter todo esse dinheiro em mãos não significa que todo esse dinheiro é do proprietário da empresa, porque provavelmente esse proprietário tem dívidas ou tem compromissos a pagar. Essas dívidas ou esses compromissos, eles estão sendo mostrados aqui no lado direito, a seção de fontes de recursos. Então vamos tentar entender para quem que a empresa deve, para quem que ela deve pagar, para a gente entender quanto sobra no final para o empresário. Em primeiro lugar, vamos olhar o passivo circulante, que é 22.075 de contas a pagar. Aqui eu coloquei contas a pagar bem genérico, mas pode ser fornecedores, ou aluguel, ou qualquer outras contas que a empresa tenha para pagar. O valor total de 22.075. E aqui, tanto no passivo circulante quanto no passivo não circulante, a gente tem duas contas parecidas, que é a financiamento. Você pode notar que a gente tem financiamento menos 12 meses e financiamento mais 12 meses. Não foi um erro de digitação. Significa que eu tenho um financiamento com prazo maior do que 12 meses para pagar e todas aquelas prestações que vencem num prazo de até 12 meses a contar a partir da data do fechamento desse balanço, ele vai entrar no passivo circulante. Eu preciso pagar R$ 12.000 dentro dos próximos 12 meses. Agora, o passivo não circulante são todas aquelas prestações que vencem com prazo maior do que 12 meses a contar a partir da data do fechamento do balanço patrimonial. Então, tudo aquilo que tem prazo maior do que 12 meses vai entrar em passivo não circulante. E a soma total dessas parcelas vai dar R$ 59.000. Então, vamos voltar ao nosso exemplo. O empresário decidiu vender tudo, pegar tudo que a empresa tem, vender tudo e transformar em dinheiro. Quanto ele recebeu? R$ 398.075. Então, ele vai pegar parte desse dinheiro e vai pagar as dívidas que ele tem com terceiros. Vai pagar todos os passivos que ele tem. Então, ele pagou todas as contas a pagar, pagou todo o financiamento. E aí, quanto é que sobrou para o empresário? A resposta para essa pergunta está aqui no patrimônio líquido. Sobrou R$ 305.000, porque é a soma do capital social mais a reserva de lucro. Eu não vou entrar em detalhes dessas duas contas, você vai entender mais adiante, mas o que você precisa entender agora é que a soma total do patrimônio líquido é R$ 300.000 mais R$ 5.000, que vai dar 305 mil. Nota que, do lado esquerdo, o valor total é 398.075. E do lado direito, o valor total é idêntico, isso não é coincidência. É porque, para que o balanço patrimonial esteja correto,
tanto o lado de bens e direitos quanto o lado de fontes de recursos, o valor total tem que ser idêntico. Por quê? Tudo que a empresa tem, de algum lugar saiu. Alguém pagou por tudo que a empresa tem. Se a gente deve dinheiro a terceiros, está listado no passivo. E se esse dinheiro saiu do bolso dos sócios, esse valor está listado aqui no patrimônio líquido. Então, sempre o balanço patrimonial, os dois lados, a soma total dos dois lados tem que ser idêntica. Agora que você teve uma visão geral sobre o balanço patrimonial, vamos começar vendo o demonstrativo de resultados. Tão importante quanto saber o quanto se ganhou é ter informação de como se ganhou determinados valores. E o demonstrativo de resultados é basicamente um filme de um determinado período de tempo da empresa. Lembra que o balanço patrimonial era como se fosse uma fotografia. O balanço mostrava como a empresa estava, como o patrimônio da empresa estava em uma determinada data. O demonstrativo de resultados ele é como se fosse um período de tempo. Ele vai contar a história de todo o mês de janeiro, por exemplo, de uma empresa. E quais foram os valores que a empresa gerou e qual foi o resultado final. O demonstrativo é uma maneira de demonstrar, de organizar tudo aquilo que a empresa vendeu, quais foram os custos, quanto a empresa gastou para gerar essas vendas e principalmente qual foi o resultado dessas vendas. O demonstrativo ele vai responder a seguinte pergunta: a minha empresa dá lucro? Essa é a principal pergunta que o demonstrativo responde. Não é a única, mas é a principal. A pessoa responsável por criar esse relatório é o contador, e a pessoa responsável por analisar esse relatório e tomar decisões levando em consideração o demonstrativo de resultados é o empresário ou o gestor da empresa. É fundamental analisar o demonstrativo de resultados todos os meses, assim como o balanço patrimonial. Se você estender muito o período de análise, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses ou a cada ano, a probabilidade de você cometer um erro é muito grande. Ou a probabilidade de você deixar de aproveitar oportunidades que surjam no meio do caminho também é muito grande. Então, um mês é o período ideal de análise, tanto para o demonstrativo de resultados quanto para o balanço patrimonial. Agora você pode ver um exemplo de um demonstrativo de resultados do exercício que é utilizado para pequenas empresas. Então, basicamente, vamos ver linha a linha, eu vou explicar cada ponto desse. A gente tem o valor total de receita, que é 95.200, e o primeiro ponto, a primeira dedução, é o imposto sobre as vendas. Só a título de exemplo, eu coloquei o valor de 5.712, e note que esse valor está entre parênteses. Isso significa que ele está sendo deduzido do número acima, ou seja, deduzido de 95.200, a gente faz uma dedução do imposto e a gente chega na receita líquida, que é 89.488. É como se fosse um sinal de menos, né? A próxima dedução é o custo da mercadoria vendida, 58.000, e aí a gente chega no primeiro resultado da empresa, que é o lucro bruto. Nesse caso, 31.488. E aí nós temos salários e encargos sociais, despesas gerais e administrativas e depreciação. E aí nós temos o segundo resultado da empresa, que é o lucro operacional de 11.088. Logo em seguida, nós temos receita financeira, no caso, se a empresa aplicou algum dinheiro ao longo desse tempo e recebeu juros, vai aparecer aqui, a título de exemplo, R$80. E também se a empresa pagou juros para descontar uma duplicata, juros de cheque especial, entre outros, está aqui o valor, R$1.200. E aí nós chegamos no lucro líquido, que foi de 9.968. É importante ressaltar que o demonstrativo de resultados do exercício, ele sempre vai ser elaborado com base no regime de competência e não com base no regime de caixa. Imagine que uma empresa teve 3 movimentações, teve 3 eventos econômicos. Em janeiro, essa empresa fez a compra de uma mercadoria no valor de R$500 e pagou à vista. Só isso, só a compra de uma mercadoria. Em fevereiro, essa empresa vendeu essa mercadoria por R$1.000 e recebeu o dinheiro à vista. E em março, essa empresa pagou um imposto no valor de R$60 referente à venda feita em fevereiro. Eu vou pedir que logo após a pergunta você pause o vídeo, pause essa aula e tente e reflita sobre as perguntas. As questões são: em janeiro, essa empresa teve lucro ou prejuízo? Em fevereiro,
lucro ou prejuízo. E em março, essa empresa também teve lucro ou teve prejuízo? Se teve prejuízo ou se não, se teve lucro, qual foi o lucro ou qual foi o prejuízo em cada um desses 3 meses? Pode pausar o vídeo e refletir um pouco sobre essas 3 questões. Bom, agora que você refletiu, a resposta correta é a seguinte: no mês de janeiro, a empresa não registrou no seu demonstrativo de resultados nem lucro nem prejuízo. E em março, ela também não registrou nem lucro nem prejuízo. O único registro de resultado que foi feito foi no mês de fevereiro. Isso porque ela teve um resultado positivo, um lucro de R$ 440. E por que a gente puxou a informação lá de janeiro, trouxemos aqui para fevereiro? E por que a gente adiantou uma conta que só seria paga em março? Por que a gente colocou em fevereiro também? Por quê? A venda dessa mercadoria está diretamente ligada com essa compra. Então, essas duas informações têm que estar sincronizadas. E o imposto só foi gerado, eu só tenho que pagar esse imposto porque eu fiz uma venda. Então, eu preciso deixar todas essas informações referentes a uma venda no mesmo período de tempo. Do contrário, eu não vou conseguir apurar corretamente o resultado da empresa. Algumas pessoas podem pensar o seguinte, que em janeiro a empresa teve um prejuízo de R$ 500, afinal ela fez uma compra e não recebeu nada. Outras pessoas podem pensar que em fevereiro essa empresa teve um lucro de R$ 1.000, afinal ela não gastou nada em fevereiro. E outras pessoas podem pensar também que em março essa empresa teve um prejuízo de R$ 60. Na verdade, o único registro de resultado foi em fevereiro, R$ 440. Vamos voltar agora para o nosso demonstrativo de resultados para reler cada uma das linhas que eu acabei de te explicar. Essa receita de 95.200, a gente precisa ter claro que nem tudo que foi registrado aqui foi recebido. Ou seja, tudo que a empresa vendeu, o total, foi R$ 95.200. Só que uma parte pode estar em contas a receber. Esse imposto sobre vendas talvez não foi pago ainda, porque ele só vai vencer no mês que vem. Digamos que esse demonstrativo a gente está fazendo a leitura no primeiro dia do mês, por exemplo, logo após o fechamento do mês. O custo da mercadoria é outro elemento muito importante que a gente tem que prestar atenção. Provavelmente, de todo esses 58 mil, uma parte das mercadorias já foram pagas à vista há alguns meses atrás, outras mercadorias ainda estão sendo pagas, e talvez tenha mercadorias que já foram vendidas e que já foram recebidas, que a empresa nem começou a pagar ainda, porque ela comprou com 30, 60 e 90. Então a mercadoria chegou, ela já vendeu, já recebeu e nem começou a pagar ainda. Então, esses valores estão espalhados ao longo dos meses. E para a gente ter certeza do resultado, a gente tem que trazer tudo isso para o mesmo período de tempo das vendas. Os salários geralmente estão sincronizados, né? É referente ao salário do mês. Porém, os encargos sociais, aqui é um ponto importante também para analisar. Aqui a gente vai colocar também uma parte, 1/12 do 13º e também das férias. Ou seja, você não pagou, de fato, 13º e férias no mês de fevereiro, seguindo com o nosso exemplo, porque você já pagou no ano passado, né? Você não é obrigado a pagar 13º em fevereiro. Mas, aqui no resultado, para a gente chegar no resultado real da empresa, a gente já tem que colocar 1/12 do 13º. As despesas gerais e administrativas, geralmente elas estão sincronizadas com o regime de caixa de competência, geralmente elas são parecidas ou até mesmo iguais. A depreciação, que a gente precisa ter claro, o que seria a depreciação? É a perda de valor de um ativo que você tem na sua empresa. Então, por exemplo, você tem computadores na sua loja de informática e com o passar do tempo, esses computadores vão ficando obsoletos, até chegar o momento que você tem que comprar novos para a sua empresa. Essa perda de valor do ativo, ela precisa ser contada aqui no demonstrativo, porque senão ela pode dar uma falsa impressão de resultado. Imagina que a gente não esteja contando a depreciação aqui para esse resultado de 9.968. O resultado da empresa seria R$ 3.600 maior do que realmente foi. Isso com certeza vai causar uma má interpretação dos dados e uma má interpretação do desempenho financeiro que essa empresa vem tendo.
Então a gente precisa contar a depreciação aqui. Falando de receitas e de despesas financeiras, geralmente, pode ser que não, mas geralmente elas estão sincronizadas. O regime de caixa e o de competência, eles são iguais. O ponto importante é o seguinte, ó. O regime de caixa e o regime de competência, eles podem ser iguais. Podem ser iguais, mas em alguns casos eles podem ser diferentes. No caso da compra de mercadorias, nesse caso, eles são diferentes. No caso do pagamento do imposto, o regime de caixa e de competência são diferentes. No caso da venda, pelo fato de ter recebido dinheiro à vista, nesse caso, tanto o regime de competência quanto o regime de caixa, eles são iguais. Para resumir esses dois conceitos de regime de caixa e de regime de competência. O regime de caixa, ele vai registrar quando de fato ocorreu uma movimentação de dinheiro. Então, quando de fato saiu o dinheiro da sua empresa, regime de caixa. Quando de fato você pagou o imposto, regime de caixa, no caso março. Quando de fato você recebeu o dinheiro da mercadoria vendida, vai ser registrado R$1.000 em fevereiro. Agora, o regime de competência, ele vai ser registrado quando de fato você gerou, por exemplo, um imposto. Por exemplo, se em fevereiro a gente fez uma venda de R$1.000, nós geramos um imposto de 60 que vai ser pago em março. Então, por mais que eu pague esse imposto em março, ele é referente a fevereiro. Então, por isso que ele está sendo lançado aqui no demonstrativo como uma despesa de fevereiro. Agora que você teve uma visão geral sobre o demonstrativo de resultados do exercício e também sobre o balanço patrimonial, você precisa entender como é esse processo de geração de informações. Como você vai ter, de fato, esses dois relatórios para analisar mês a mês na sua empresa. E o processo é esse. Tudo começa com um evento econômico. O que seria um evento econômico? Compra de mercadoria, vendas, pagamento de imposto, retirada de qualquer valor da empresa por parte dos sócios para pagar despesas pessoais, por exemplo. Todos esses são eventos econômicos. Esses eventos eles precisam ser registrados em um sistema de gestão. Por que em um sistema? Porque a gente precisa de uma base de dados para centralizar todos os eventos econômicos ocorridos na empresa. Então, se você tem 3 ou 4 contas bancárias, por exemplo, se você tem 2 ou 3 caixas, todos os eventos econômicos ocorridos precisam estar sendo lançados em um sistema. A gente vai gerar todas essas informações, organizar todas elas no sistema e enviar tudo para o contador. O contador vai receber todos esses dados e vai organizá-los na contabilidade. Depois que ele organizar esses dados e fazer os lançamentos nos livros contábeis, ele vai gerar relatórios padronizados. Esses relatórios vão ser enviados para você e você vai analisar eles. Então, basicamente, você vai analisar o demonstrativo e o balanço patrimonial, mas quem vai preparar o demonstrativo e o balanço é o seu contador. E por que ele? Por que eu coloquei em amarelo essa caixinha? Porque é o único processo que você não vai fazer, que é essa elaboração. Por quê? Porque o contador é a pessoa mais qualificada na sua organização para gerar realmente esse tipo de relatório da maneira correta. Então, depois que você recebeu esses relatórios, você vai fazer a análise deles e também você vai aprender aqui no método Gestão Inteligente como organizar esses relatórios e como fazer análise, como extrair informações desses relatórios. E depois você vai tomar decisões gerenciais com base nesses relatórios. Você vai decidir, por conta própria, se deve abrir uma nova filial ou não, se deve ter mais estoque ou menos estoque, se deve aumentar os preços ou baixar os preços, enfim, você vai tomar decisões para melhorar o patrimônio da sua empresa, para tornar a sua empresa mais rica. Com base nas decisões que você tomar, você vai gerar novos eventos econômicos. Esses eventos precisam ser registrados, enviados, vai contar para os próximos relatórios, você vai analisar de novo e vai tomar novas decisões. E esse ciclo vai se retroalimentando. Então, esse é o processo geral de geração de informações. É assim que a gente vai obter as informações que a gente precisa. E agora que você já entendeu como funciona todo esse mecanismo, eu quero ir lá para o Excel junto com você para te mostrar como o seu contador vai gerar o principal deles, o mais importante, que é o balanço patrimonial. Então você vai entender todo o mecanismo por trás do balanço patrimonial. Como é feito, qual é a lógica do balanço, como é feito as movimentações. Você viu agora
alguns slides atrás, o balanço patrimonial estático, só o total das contas. Mas agora você vai aprender a como fazer esses lançamentos. O objetivo é que, eu vou passar agora alguns avisos importantes, é que você não precisa entender de Excel para assistir essa aula, eu vou utilizar o Excel só para organizar de maneira mais fácil as informações. E o importante é que você não vai precisar fazer cada um dos registros que aparecer na aula. Então você não vai precisar construir o balanço patrimonial da sua empresa. O meu objetivo é só que você entenda o mecanismo por trás do balanço. Você entendendo esse mecanismo, você vai enviar as informações mais precisas possíveis para o seu contador e ele vai gerar esses relatórios para você. E se for preciso, assista mais de uma vez a essa aula, assista mais de uma vez os exemplos. Lembre-se, o Nikola Tesla demorou 4 anos para aperfeiçoar um motor, ele ficou 4 anos num projeto. Você não precisa aprender contabilidade em uma única aula. E uma quarta dica que não está aqui, um quarto aviso que não está nesse slide, é o seguinte: tente antecipar a explicação que eu vou dar aqui na aula. Então, se for preciso, pause o vídeo em cada uma das explicações e tenta explicar o que aconteceu antes de eu mesmo explicar. Assim você vai treinando o seu cérebro e você vai ver se você de fato está aprendendo ou se você ainda tem dúvidas. Se tiver dúvidas, assista mais de uma vez, participe das transmissões ou faça perguntas lá no grupo do Facebook. Vamos agora lá para o Excel para aprender como esse mecanismo funciona. Essa planilha, se você quiser ter acesso a ela, é só aqui na seção de materiais extras, abaixo dessa aula. Você pode fazer o download dela e abrir ali no seu computador. Então vamos vir aqui para a planilha 1. E como basicamente a planilha vai funcionar? Como é que a gente vai demonstrar as alterações no balanço patrimonial? Sempre em cada uma dessas planilhas, ela tem o número 1, 2 e 3, que é o evento econômico, ou seja, o que ocorreu. E sempre a gente vai ter o balanço patrimonial no momento antes desse evento econômico, nesse caso o momento 0. Ocorreu um evento econômico, que está descrito aqui, e aí o balanço patrimonial após esse evento. E aqui a gente tem um resumo de o que ocorreu de alteração do balanço antes para o balanço depois. Então a gente vai ir em cada uma dessas planilhas, da 1 até a número 14, para a gente entender como é que funciona todo esse mecanismo e qual vai ser o trabalho do contador. Lembrando que você não vai precisar fazer esse tipo de lançamento. Quem vai fazer é o seu contador. Vamos começar então com o balanço patrimonial no momento 0. Então, vamos imaginar que você iniciou a sua empresa agora. A sua empresa não tem nada de dinheiro, nada de capital, nada de recursos. Simplesmente o seu balanço patrimonial é igual a 0. A primeira coisa que você precisa fazer para começar a sua empresa está descrito aqui no evento econômico 1. Entrada inicial de capital social em dinheiro, ou seja, a integralização de capital no valor de R$300 mil. Ou seja, você pegou R$300 mil da sua pessoa física e aportou na empresa para começar as atividades da empresa. E aí o balanço patrimonial, após esse evento 1, vai ficar o seguinte: do lado de bens e direitos, esse dinheiro que você aportou na empresa, ele está no caixa da empresa, agora ele é da empresa. E do lado direito, na seção de fontes de recursos, vai dizer de onde veio esse dinheiro. Ora, foi você quem colocou o dinheiro na empresa, você pegou seu próprio dinheiro e aportou na empresa, então ele vai ser mostrado aqui em capital social. Isso porque você não deve esses R$300 mil a terceiros. Ele veio direto da sua conta pessoa física e passou para a conta da pessoa jurídica. Então, mais uma vez, como a gente já havia falado, no lado esquerdo a gente tem o total de 300 mil, que é o total do dinheiro que tem em caixa, e no lado direito a gente tem também 300 mil, ou seja, o balanço patrimonial está correto, porque esses dois valores estão idênticos. E aqui você pode ver a alteração, o caixa passou de 0 para 300 mil, ou seja, o caixa nem existia aqui, né? E o capital social passou de 0 para 300 mil reais. Se o caixa não existe, por exemplo, nesse primeiro balanço patrimonial, não está descrito caixa aqui. É sinal que ele não existe e que, portanto, não tem nada de dinheiro nele. Então, ele não precisa ser mostrado no balanço. A partir do momento que ele tem um saldo maior do que R$1, maior do que 0, por exemplo, ele passa a aparecer e também contar o valor. Então, esse é o primeiro evento econômico, você colocar dinheiro na empresa e esse balanço patrimonial ser modificado. Vamos passar para o segundo agora. Aqui a gente tem o seguinte: o balanço patrimonial após o evento 1.
ele estava assim na página anterior. Exatamente assim, tinha 300 mil reais no caixa e 300 mil reais no capital social. O evento econômico 2 é o seguinte, a abertura de uma conta corrente no chamado Banco Brasileiro, uma analogia para o Banco do Brasil, né? Com o depósito inicial de 298 mil reais. Então o empresário pegou esse dinheiro que ele tinha em caixa e depositou no banco. O que aconteceu foi o seguinte, o dinheiro, o caixa, a conta do caixa que antes era 300 mil reais passou para 2 mil e o Banco Brasileiro, que o saldo era zero, passou para 298 mil reais. Foi essa as únicas alterações que ocorreu nesse evento econômico 2. Nota que não necessariamente você precisa ter alterações do lado direito e do lado esquerdo do balanço. Nesse caso, como houve uma transferência, o lado direito ficou idêntico após o evento 1 e após o evento 2. Os dois são idênticos. A única coisa que ocorreu foi uma alteração nessa estrutura de bens e direitos. Os valores são iguais, só agora eles estão divididos um pouco no caixa e um pouco no Banco Brasileiro. Vamos passar para o evento 3 agora. Tínhamos o balanço patrimonial assim, como está sendo mostrado aqui. E o evento econômico 3 é o seguinte, a aquisição de um imóvel no valor de 200 mil reais e também a aquisição de móveis e equipamentos no valor de 50 mil reais pagos em cheque, no valor total de 250. Então, na verdade, aqui a gente está agrupando dois eventos econômicos em um único lançamento. E vamos ver como é que vai ficar isso no balanço patrimonial. Primeiro ponto é o seguinte, a aquisição do imóvel no valor de 200 mil reais. Então, nós pegamos 200 mil reais que tínhamos no Banco Brasileiro, o saldo anterior era 298, tiramos 200 mil reais desse saldo para comprar o imóvel, que ele já está aparecendo aqui. Foi criada uma nova conta com o nome de imóvel e foi lançado o valor de 200 mil reais. E também está dizendo o seguinte, a compra de móveis e equipamentos no valor de 50 mil reais pagos em cheque. Então, móveis e equipamentos está aparecendo aqui no valor de 50 mil reais. E de onde é que veio esse dinheiro? Foi pago com cheque também, então ele saiu aqui do Banco Brasileiro. Então, nota que o valor total de bens e direitos continua os mesmos 300 mil e fontes de recurso continua os mesmos 300 mil reais. Não teve nenhuma alteração desse lado direito. Mais uma vez, o que houve foi uma alteração nessa estrutura do lado do bens e direitos, no lado dos ativos. E aqui a gente pode ver um resumo de tudo que ocorreu. O saldo do banco passou de 298 para 48 mil, móveis e equipamentos passaram de 0 para 50 mil e o imóvel, a conta imóvel, passou de 0 para 200 mil. Entendido isso, vamos aqui para o evento econômico número 4 para entendermos o que ocorreu. Obtenção de um empréstimo junto ao Banco Brasileiro no valor de 70 mil reais, creditado em sua conta corrente. O pagamento ocorrerá dentro de 60 dias. Nesse momento não houve nenhuma despesa com cobrança de juros. Então, basicamente, a empresa pegou 70 mil reais emprestado e vai pagar daqui 60 dias. De novo, mais uma vez, vamos começar pelo lado do ativo, do lado de bens e direitos para entender o que ocorreu. A conta do Banco Brasileiro antes era 48 mil. Como teve uma entrada de dinheiro proveniente do empréstimo, ela passou para 118 mil reais. Entrou dinheiro. Só que, aqui no lado de fontes de recursos, a gente criou uma conta chamada empréstimo. E nota que ela está somente em passivo aqui, como se fosse um passivo circulante. Por quê? Porque a gente precisa pagar essa conta nos próximos 60 dias. Então, uma informação importante aqui é que nesse momento não houve nenhuma cobrança de despesa ou nenhuma cobrança de juros. Isso é importante por quê? Porque o empréstimo aqui do lado direito vai ser exatamente 70 mil e a quantidade de dinheiro que entrou aqui no banco é exatamente 70 mil. É como se não houvesse cobrança de juros. Isso não ocorre na prática, é lógico que você vai ter que pagar juros, mas esses ajustes finos, digamos assim, o seu contador vai conseguir fazer. Só para exemplificar esse mecanismo, tá? Um outro ponto é o seguinte, o balanço patrimonial que nós tínhamos antes do evento 4 era de 300 mil reais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, óbvio. Só que agora, depois do evento 4, esse balanço aumentou para 370 mil.
Isso significa que entrou dinheiro novo na empresa, né? E esse dinheiro veio da onde? Veio de empréstimos. Por isso que esse balanço, entre aspas, foi inflado. Ou seja, a empresa está alavancada porque ele está pegando dinheiro de terceiros. Então, de todos esses 370 mil reais que a empresa possui de bens e direitos, 70 mil ela deve para o banco e 300 mil é dinheiro original, digamos assim, é dinheiro dos sócios. Se a gente rodar aqui, as explicações já ocorreram, né? O Banco Brasileiro passou de 48 para 118 e a conta empréstimo passou de 0 para 70 mil. Vamos para o evento econômico número 5, que é o seguinte: a aquisição de 3 veículos para revenda nos respectivos valores, 20 mil, 30 mil, 40 mil, totalizando 90 mil reais, pagos em cheques desse Banco Brasileiro, né? Então vamos lá. Criou-se uma nova conta, que é mercadorias para revenda, que é como se fosse uma conta de estoque, por exemplo, que aqui é chamada de mercadorias para revenda. Antes a gente não tinha essa conta, porque o saldo era zero, então não precisava listar todas as contas e colocar todas com o saldo zero. A gente só cria novas contas quando precisa. Essa conta tem um saldo de 90 mil reais, que é o total do valor dos veículos que a gente comprou. E como a gente pagou esses veículos com dinheiro do banco, saiu 90 mil reais do banco e foi transformado em mercadorias vendidas, então o saldo do Banco Brasileiro diminuiu de 118 para 28 mil. Do lado direito não mudou nada também e o balanço continua, né? O tamanho do balanço patrimonial continua em 370 mil reais. Aqui um resumo, coisa que eu já expliquei. Vamos para o evento número 6, que diz o seguinte: a aquisição de mais um veículo para revenda por 27 mil reais a prazo. E o pagamento desse veículo vai se dar num prazo de 30 dias. Então, o que acontece? Esses 27 mil reais, ele vai ter que vir aqui, ó, mercadorias para revenda. Como é que estava antes o mercadorias para revenda? Estava em 90 mil reais, então essa conta cresceu em 27 mil. Só que também a gente não pagou por ela, então o Banco Brasileiro e o Caixa continua idêntico, porque de fato não saiu dinheiro da empresa. Mas a gente criou um novo passivo. Nesse caso, o pagamento de um fornecedor de veículo no valor de 27 mil. Então, mais uma vez, o balanço aqui foi inflado. Por quê? Porque entrou dinheiro novo. A gente está contando um ativo do lado esquerdo que a gente ainda não pagou, que não era nosso. Então, ele foi inflado em 27 mil reais o balanço. De 370 passou para 397 mil. E, como esses 27 mil estão sendo contados do lado direito, o balanço está fechando, está correto. O resumo também, mercadorias passou de 90 para 117 e fornecedores de 0 para 27 mil. Vamos passar agora para o evento econômico número 7, que diz o seguinte: aplicação financeira com parte do saldo bancário no valor de 25 mil reais. Então, o que está acontecendo aqui? A gente criou a conta aplicação financeira, que está com o valor de 25 mil, e quanto a gente tinha no banco antes? A gente tinha 28 mil reais. Tá aqui. Então, basicamente, a gente tirou dinheiro da conta do banco e criamos uma aplicação que está aparecendo aqui no balanço, que provavelmente vai render juros no futuro. O resumo está aqui: o banco passou de 28 para 3 e a aplicação passou de 0 para 25. Esse é bem simples. Vamos para o evento econômico número 8, que diz o seguinte: venda à vista de um carro adquirido por 20 mil reais por 22 mil reais em dinheiro. Então, foi vendido por 22, um carro que a gente pagou 20. Se eu não estou enganado, foi aqui no evento 6, vamos ver, no 5, que foi comprado esse carro. Tá aqui, ó, 20 mil reais. E a gente vendeu só aqui no 8. Então, vamos entender como a gente iria registrar isso aqui no balanço patrimonial. Primeiro, 22 mil reais em dinheiro, entrou no caixa. Então, olha só, o caixa estava em 2 mil reais, passou para 24 mil, porque recebeu o dinheiro à vista. Agora, quanto custou esse carro? Ele custou 20 mil, não é? Então, a conta de mercadorias para revenda, que antes era de 117 mil reais, o saldo total, ele reduziu para 97 mil. Só que tem outro detalhe que ocorreu aqui nesse balanço. Não ocorreu apenas uma alteração no lado esquerdo de bens e direitos. Por quê? Porque nessa venda, a empresa teve lucro. Porque ela pagou 20 mil e vendeu por 22. Então, se aqui o caixa cresceu em 22 mil e se aqui as mercadorias para revenda decresceram em apenas 20 mil reais,
esse balanço não vai estar certo, porque está faltando R$ 2.000, porque foi R$ 2.000 de lucro aqui, né? Onde é que a gente vai lançar esses R$ 2.000 para manter esse equilíbrio? Porque senão vai ficar errado o balanço patrimonial. Tá aqui, ó. Foi criada uma conta chamada lucro. Então, esses R$ 2.000 de lucro, eles estão aparecendo aqui no lado direito, em fontes de recursos. E por isso, o balanço patrimonial foi, entre aspas, né, inflado mais uma vez. Ele passou de 397 mil para 399 mil reais. Ele cresceu em R$ 2.000 por conta justamente desse lucro. A gente precisou criar essa conta de lucro aqui no lado direito para garantir que isso vai estar idêntico. Porque se do contrário não tivesse esses 2.000, olha só, o balanço não estaria batendo. 399, 397 mil. Então a gente precisa ter esses R$ 2.000 aqui para manter balanceado e para representar a realidade. Então vamos entender o resumo do que ocorreu. O caixa passou de 2.000 para 24, mercadorias para revenda passou de 117 para 97 mil, e o patrimônio líquido, que antes era de 300, o patrimônio líquido é a soma total, tá? Desses dois aqui, que antes era só 300 mil, agora passou para 302 mil reais. Em outras palavras, o acionista dessa empresa ficou R$ 2.000 mais rico. Até então, ele não tinha ficado nem mais pobre, nem mais rico. Por quê? Porque nenhum evento econômico anterior a esse tinha gerado nem lucro nem prejuízo. Por exemplo, esse aqui não gerou nem lucro nem prejuízo, também nem lucro, porque o patrimônio continuou sendo 300 mil, 300 mil. Aqui, ó, mesmo contraindo empréstimo, pelo fato de não ter juros, né, só um empréstimo fictício que a gente está fazendo aqui, o patrimônio líquido dele também não diminuiu. No evento 5 também não, 6 também não, 7 também não. O patrimônio líquido dele só vai ser alterado, de fato, quando ele fez uma venda aqui, ou quando ele tiver qualquer prejuízo ou qualquer depreciação anterior a eventos econômicos, anterior a esse evento econômico número 8. Nesse caso, ele ficou mais rico porque ele teve um lucro de R$ 2.000. E ele está aparecendo, portanto, aqui no patrimônio líquido. Tá bom? Vamos para o evento econômico número 9 para a gente continuar com a nossa análise. Vamos ver. Venda a prazo de um carro adquirido por R$ 40 mil. Também foi lá no evento econômico número 5 essa aquisição. E ele foi vendido por 45 mil. E esse valor vai ser recebido em 30 dias com a emissão de uma promissória pelo cliente. Opa, vamos ver como é que tudo isso daqui vai funcionar. Primeira coisa, venda de um carro por 40 mil. Então, eu não tenho mais esse carro que eu paguei 40 mil no meu estoque. Então, a primeira coisa que vai ter que acontecer aqui, a mercadorias para revenda, ele vai ter que ser subtraído R$ 40 mil. Então, mercadorias para revenda de 47, se eu subtrair 40 mil, eu vou ficar com 57 mil reais. Essa foi a primeira alteração. Segunda, foi vendido por 45 mil, só que não foi recebido. Ele foi gerado uma promissória que o cliente vai pagar em 30 dias. Então, promissória a receber, foi criada uma nova conta com o nome de promissória a receber, no valor de 45 mil. Pelo fato da empresa não ter recebido esse valor, o caixa não vai ser alterado, nem aplicação, nem Banco Brasileiro, nem nada. Ele está idêntico nos dois balanços. Tá bom? Então, mais uma vez aqui, pelo fato da empresa ter um lucro de 5 mil reais nessa operação, a gente precisa modificar de novo o lado direito, que é a fontes de recursos. Então, vou rolar aqui um pouquinho para baixo e você vê que o balanço passou de 399 mil para 404 mil reais, por conta justamente desse lucro de 5 mil. Esse lucro ele vai ser registrado aqui, lucro de 5 mil. Antes o lucro era 2 mil, adicionando mais 5 dessa venda desse evento econômico número 9, ele foi para 7 mil e o balanço patrimonial continua equilibrado, 404 mil reais dos dois lados. Vamos ver um resumo então? Promissória a receber de 0 para 45, mercadorias vendidas de 97 para 57 mil e o patrimônio líquido passou de, na verdade não é de 300 mil, né? Porque ele já estava em 302, aqui está errado, acabei de corrigir. Ele estava em 302 mil, passou para 307 mil com a alteração da conta lucro de 2 mil para 7 mil reais, que passa agora a ser denominada lucros acumulados. É verdade, a gente tem que botar aqui lucros acumulados, porque tem mais de um resultado acumulado aqui.
Vamos para o evento econômico número 10. Diz assim: pagamento de despesas em dinheiro sendo 2.010 de impostos sobre vendas, 1.340 de comissões a vendedores, R$ 1.115 de despesas administrativas, totalizando R$ 4.500. Bom, para começar, se o total é 4.500 de pagamentos, todos eles à vista, a primeira alteração que vai ter que ser feita aqui é no caixa da empresa. Então, o caixa tinha R$ 24.000, menos 4.500, esse caixa passou para 19.500. E nota o seguinte: o tamanho dos bens e direitos nesse primeiro patrimônio aqui é de R$ 404.000. Se a gente subtrair R$ 4.500, a gente vai ficar com R$ 399.500, ou seja, diminuiu o balanço patrimonial da empresa. Se o balanço patrimonial, se os bens e direitos diminuíram, para que o balanço continue de fato balanceado, continue de fato correto, eu preciso fazer uma alteração nesse lado direito, nas fontes de recursos. Se eu tirei dinheiro do caixa e paguei despesas, a pergunta é: eu paguei algum empréstimo, quitei alguma parte do empréstimo? Não. Paguei fornecedores? Também não. Devolvi dinheiro para os sócios? Também não. Então, o único ponto que a gente vai poder mexer nesse lado são lucros acumulados, que antes estava em 7.000 e agora passou para 2.500. A redução de R$ 4.500 dos lucros acumulados vai fazer com que o balanço patrimonial continue exato dos dois lados. Ou seja, eu utilizei dinheiro do lucro que as vendas anteriores geraram para pagar as despesas. Então, em resumo das alterações, o caixa passou de 24 para 19.500 e os lucros acumulados passaram de 7.000 para R$ 2.500. Vamos para o evento econômico número 11. Diz assim: receita financeira, proveniente da aplicação financeira, incorporada ao principal no valor de R$ 250. O que quer dizer esse incorporado ao principal? Bom, vamos ver. A primeira coisa que a gente tem que ver é essa aplicação financeira aqui. Antes estava R$ 25.000. Se a gente ganhou R$ 250 de juros, esse incorporado ao principal significa que ele foi somado à aplicação. Significa que esses R$ 250 não foram retirados para o caixa e nem foram transferidos para a conta corrente do Banco Brasileiro, por exemplo. Então, se esses R$ 250 foram incorporados ao principal, significa que antes desse evento eu tinha R$ 25.000 aplicado e agora eu tenho R$ 25.500. Essa foi a única alteração nesse lado esquerdo. Então, como o balanço saiu de 399.500 para 399.750, ou seja, o balanço cresceu em R$ 250, eu preciso mais uma vez fazer uma alteração nesse lado direito para manter esse balanço ok. E aí, em lucros acumulados, eu vou lançar mais R$ 250. Ele é uma receita financeira, mas ele pode aparecer aqui no balanço como lucros acumulados, que é o dinheiro extra que a empresa está gerando, a riqueza que a empresa está gerando. Tudo bem? Em resumo, vamos ver aqui. A aplicação financeira saiu de 25.000 para 25.250 e lucros acumulados de 2.500 para 2.750. Evento econômico número 12. Apropriação de juros sobre os empréstimos ao final do mês, sem pagamento, no valor de R$ 770. Em outras palavras, basicamente ocorreu o seguinte: você estava devendo R$ 70.000 de empréstimo, chegou no final do mês, você não pagou nenhuma parcela dos 70.000 e nem juros, nem nada. Então, esses juros são somados ao valor que você já estava devendo. Ou seja, o valor total agora é R$ 70.700. Nota o seguinte, que se houve um acréscimo de juros aqui, você precisa fazer um outro lançamento aqui no balanço para que ele continue correto. Porque, do contrário, olha só, presta atenção nesse número e nesse número aqui. Se eu colocar 70.770 aqui, ó, simplesmente, o balanço patrimonial vai estar errado. E ele não pode ficar com essa diferença. Então, eu preciso fazer um ajuste. Se foi adicionado R$ 770 aqui, onde você está vendo no mouse, eu preciso reduzir aqui em lucros acumulados. Ou seja, de 2.750 passou para 1.980. Vamos ver então aqui as alterações.
o empréstimo passou de 70 para 70.770 e os lucros passaram de 2.750 para R$ 1.980. Vamos para o evento econômico número 13, que ele diz o seguinte: pagamento de imposto de renda sobre o lucro no valor de R$ 475 em dinheiro. Então, primeiro ponto, se foi um pagamento em dinheiro, ele vai reduzir o dinheiro do meu caixa. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte: R$ 19.500 em caixa, agora passou para R$ 19.025. E o pagamento de imposto de renda sobre lucro. Então, se eu fiz uma alteração nesse lado esquerdo, se eu reduzi o tamanho, se eu tirei dinheiro do caixa, por exemplo, eu tenho que fazer uma alteração desse lado direito aqui também. Vamos ver? Olha só, lucros acumulados também foi novamente uma conta afetada. O caixa passou de 19.500 para 19.025 e os lucros de 1.980 para 1.505. Aí você pode perguntar, Renan, por que a gente saiu o dinheiro do caixa aqui e a gente sempre está alterando os lucros acumulados? Por que a gente não altera o empréstimo, nem fornecedores? Ora, imagine o seguinte, imagine que você vai pegar dinheiro do caixa para pagar o empréstimo, para pagar, por exemplo, o fornecedor de veículos. Então, se você tirar 19.025 para pagar o fornecedor de veículos, você vai zerar esse caixa aqui, e aqui, de 27.000, você vai subtrair 19.025, que é o total de dinheiro que você retirou do caixa para pagar. E ainda vai ficar alguma dívida. É por isso que a gente não fez nenhuma alteração no empréstimo, nenhuma redução no valor do empréstimo, nem de fornecedores de veículos, porque a gente não está fazendo o pagamento deles agora. E é só por isso que eles não são alterados por enquanto. Vamos para o evento econômico número 14, que diz o seguinte: distribuição de lucros aos sócios no valor de R$ 1.200 em dinheiro. Mais uma vez, se foi retirado R$ 1.200 em dinheiro da empresa, a primeira conta que foi alterada foi a conta caixa. Então, se a gente dar uma olhadinha aqui, 19.025, e o caixa depois dessa retirada passou para 17.825. Mais uma vez, a gente vai ter uma alteração aqui nos lucros acumulados, que no caso passou de 1.505 para apenas R$ 305. E aí, se você notar, o balanço continua correto, por conta dos valores. Tanto o lado esquerdo quanto o direito está batendo, e aqui tem um resumo, o último resumo dos nossos eventos econômicos do que ocorreu. O caixa foi reduzido e os lucros acumulados também foram reduzidos. E se você notar, o balanço patrimonial da empresa diminuiu. Quando que a gente diz que o balanço diminuiu? Porque ele passou de 399.275 para 398.075. Ou seja, houve uma redução no total de bens e direitos da empresa. Isso porque saiu o dinheiro da empresa. Os donos, os sócios da empresa, retiraram R$ 1.200 e colocaram no bolso deles. Ou seja, retiraram como pessoa física. E é por isso que o balanço patrimonial foi reduzido. Da mesma maneira, se os donos da empresa colocam mais dinheiro na empresa, ou se os donos da empresa pegam dinheiro emprestado com o banco, o balanço patrimonial da empresa vai crescer. Se for dinheiro dos sócios, vai crescer por conta do patrimônio líquido, e se for dinheiro de terceiros, vai crescer por conta do passivo. Então, essa foi uma visão geral. Agora você conhece todos os lançamentos, pelo menos todos os principais lançamentos do balanço patrimonial, e o seu contador vai cuidar exatamente desse mecanismo. Vai cuidar exatamente de manter esse balanço patrimonial atualizado. Você não vai precisar fazer ele no dia a dia. Porém, para que ele consiga fazer todo esse relatório da maneira correta e que realmente reflita a realidade da sua empresa, você e o seu contador precisam se comunicar da maneira correta. Você precisa enviar as informações para ele da maneira correta. Isso a gente vai ver na próxima aula, como atualizar a contabilidade e como começar todo esse processo de envio de informações para que o contador consiga fazer o trabalho dele bem feito. Bom, então é isso. Chegamos ao final dessa aula e como última mensagem, vamos em frente. Vamos atualizar a contabilidade e vamos profissionalizar a gestão financeira da sua empresa. Na próxima aula, você vai aprender os primeiros passos realmente para começar
o processo de atualização de toda a sua contabilidade. Até a próxima aula!